Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui pro YouTube. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um fenômeno que está acontecendo numa outra rede social, que é o TikTok, que se chama Threadwife. E para tal, eu vou começar lendo aqui para vocês uma reportagem da revista Medium, tá? É uma revista que vocês podem encontrar online, pelo menos eu achei online quando eu estava pesquisando sobre esse assunto. Eu quero ler com vocês o comecinho dessa reportagem para a gente discutir um pouco desse assunto. Como eu gosto de abordar também aspectos abordar temas sobre a comunicação, rede social, vida da internet, esse é um tema importantíssimo para a gente conversar, porque concerne não só questões de comunicação geral, mas também concerne a nós, mulheres. Então vamos conhecer um pouquinho o que é esse movimento da Threadwife para você que está aí, por exemplo, perdido nesse assunto. Bora lá. Então vamos lá. O nome da reportagem é o seguinte: a romantização do patriarcado, conheça o movimento Threadwife. A mais nova tendência da internet questiona os paradigmas da modernidade e convida jovens moças a adentrarem um universo de idealização dos costumes dos anos 50. Então bora lá, isso é a primeira coisa que me preocupa, né? Convida jovens moças, né? Muito conveniente, porque quando a gente tá ali nos seus 16, 17 anos, ou mesmo antes, a gente tá numa fase extremamente importante para a construção da nossa identidade, para o fortalecimento da nossa individualidade, nossas primeiras experiências amorosas e sexuais. Essa é uma época muitíssimo perigosa, principalmente no que diz respeito à radicalização política e o fisgamento, né, a pesca de jovens que estão ali um pouco perdidos, né, devido a esse caos que é a modernidade, que é esse caos que está o sistema econômico e os problemas que a sociedade contemporânea está enfrentando. Então é uma época muito, muito difícil para todo mundo. Então assim, é uma época muito fácil para ser predado por esses grupos de radicalização que buscam jovens para fazer coisas assim, escusas muitas vezes. E isso pode atrair muita jovem menina que tá aí crescendo e, enfim, tá aí vendo seu TikTok para se distrair um pouco, pode muito ser fisgada por esse tipo de movimento da internet. Bom, vamos continuar aqui com a leitura. Aí diz o seguinte: em um vídeo publicado no TikTok, uma criadora de conteúdo publica o questionamento: você realmente se dispõe a depender financeiramente de um homem? Seguido da resposta na legenda: sim, eu farei isso, com um emoji feliz e sequência de imagens românticas de casais dos anos 50. Tá, aqui a gente já tem várias questões problemáticas, né? Por que o movimento feminista, ou por que os movimentos de mulheres, dê o nome que você quiser, defendem a questão da emancipação financeira da mulher? Então, a primeira coisa que a gente entender, por que emancipação financeira para todos os gêneros, não só para as mulheres, é importante? Porque a pessoa vai criar independência da sua vida pessoal, tá? Quando você tem um trabalho, quando você tem um ofício, não é só uma questão de, eu quero mostrar pra você que eu tenho um trabalho e eu tenho um diploma e... Não é isso. É você criar independência, vida para além de um relacionamento. Isso é totalmente saudável. Ninguém, nem homem, nem mulher, deve ficar preso e fadado à dependência financeira de uma outra pessoa. A gente quer construir nossa vida. Trabalhar é difícil, tudo mais, mas nada é mais gratificante do que ter seu dinheiro, mesmo que seja pouco, e ter a sua vida para além do relacionamento. É ocupar a sua cabeça com coisas que não estejam só vinculadas àquele seu relacionamento. Você apostar todas as cartas, escuta o que eu estou dizendo, principalmente se você é mulher, jovem, está vendo esse meu vídeo. Se você dispõe todas as suas cartas para um relacionamento, você está correndo um grande perigo. Porque não é só a questão da dependência financeira que pode levar a uma violência patrimonial. A violência patrimonial ela se caracteriza a partir da questão financeira, a questão de dinheiro, de poder, de status que esse homem vai ter em relação a você. Então ele vai te coagir a partir dessa violência patrimonial. Mas para além disso, é isso que eu tô dizendo, é você cuidar da sua cabeça, entendeu? Ir estudar, sabe? Emancipar-se para além deste homem ou dessa mulher, caso seja o contrário. É você viver a sua própria vida e ter um relacionamento, eventualmente, sim ou não, e eventualmente você vai se casar também, sim ou não, a gente não sabe o nosso destino, mas assim, é pra você ter uma vida, pra você viver, tá? Outra coisa, essa idealização dos anos 50, né, gente? O que os anos 50 traz quando a gente vê as propagandas? A gente vê, se você pesquisar na internet, joga no Google, propagandas, produtos domésticos, propagandas para donas de casa, anos 50, se você sabe inglês, joga esse título em inglês, melhor ainda.
Se você der uma olhada, pegar e analisar essas imagens dessas propagandas, você vai ver que são imagens extremamente machistas, misóginas, que de fato colocam a mulher somente nesse ambiente político do doméstico, né? Como se a mulher só fosse realmente mulher se ela estivesse vinculada ao doméstico, a uma ideia de feminilidade. E muitas questões muito problemáticas em relação a isso. Isso é uma romantização do patriarcado, gente. O movimento feminista ele só existe porque alguma coisa não está legal para algumas mulheres, pelo menos, ou para a maioria delas, tá? E esse tema do doméstico, ele é e sempre foi muito importante nas pautas feministas. Então, por exemplo, a discussão da independência financeira, a discussão da divisão do trabalho doméstico, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos, né? Você pensar essa vida do doméstico como um não trabalho. E isso é muito conveniente para o sistema patriarcal. Porque a partir do momento que você pensa o trabalho doméstico como um não trabalho, você não vai ser remunerada, você não vai ser valorizada, você não vai ser recompensada por esse seu trabalho. O trabalho doméstico, ele é diário. Todo mundo que cuida de uma casa, seja homem ou mulher, sabe que o trabalho doméstico é infinito, é diário, ele nunca acaba. Enquanto você trabalha numa empresa, ou trabalha em algum outro lugar, mesmo que seja autônomo, seu trabalho tem hora e outra hora para começar e uma hora para acabar, o trabalho doméstico não tem. Então isso é muito conveniente pro sistema econômico e pro sistema econômico, principalmente, baseado no patriarcado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, é uma questão racial aí que é muito forte. Quem são essas threadwives? Né? São mulheres brancas. Então, assim, cadê as mulheres negras? Cadê as mulheres indígenas? Cadê as mulheres amarelas? As mulheres árabes? Enfim, assim, é uma romantização muito vinculada a um ideal branco de vida, né? Porque esse ideal de feminilidade, da doméstica, da dona de casa, isso já é discutido nos movimentos feministas, e o movimento feminista negro traz isso de forma muito pontual e muito categórica, de que essa ideia de feminilidade, né, vinculada ao doméstico, vinculada ao delicado, vinculado ao gracioso, é muito vinculado às mulheres brancas. Isso não é para mulheres negras ou outras mulheres de outras etnias. Vamos continuar. A influenciadora em questão é Esty Williams, uma jovem estadunidense de 25 anos que até o momento registra 115 mil seguidores no TikTok, onde expõe o estilo de vida de uma esposa convencional que segue os papéis de gênero impostos socialmente. Também conhecidas como stay-at-home wife, em português esposa que fica em casa, tais mulheres constituem o movimento Threadwife, que se pauta pelo retorno aos papéis de gênero impostos pelo patriarcado, no qual a figura feminina carrega a função de cuidadora do lar, reprodutora da espécie humana, tutora principal dos filhos e submissa ao marido. Tá? Então, assim, de novo, colocar a mulher nesse lugar conveniente do patriarcado. Cuidadora do lar, reprodutora da espécie. A mulher pode ser isso. E aqui não é uma condenação, né, a ser dona de casa ou qualquer coisa do tipo, mas é um lugar de colocar a mulher como mais mulher somente se você for isso. Entende? É como se você fosse mais mulher, como se você ser reconhecida em seu gênero se você ser deste jeito X de threadwife. Porque se você não for, cada vez mais, quanto menos esses signos você carrega, de delicadeza, graciosidade, de branquitude, de mãe, mais você se afasta desse ideal de mulher e menos você é considerada mulher para a sociedade patriarcal. Então esse é o problema, é colocar a mulher só nesse lugar. A mulher pode ser isso, mas não só isso. Essa é a questão. Vamos lá, continuando. No final da década de 2010, a tendência cresceu exponencialmente nas redes sociais, com a ajuda de mulheres que compõem uma narrativa de necessidade da exploração da real feminilidade, da importância de cuidar do lar e desenvolver um comportamento hierárquico de gênero, reafirmando estereótipos ligados à condição feminina. A dicotomia abordada implicitamente é inserida entre o feminino e o feminismo. Segundo algumas threadwives, o movimento feminista exclui as dimensões acerca do que é ser feminina, optando por promover uma energia masculina ao estilo girl boss, onde as mulheres são extremamente independentes e se voltam para o mercado de trabalho, ignorando seu papel perante a sociedade patriarcal. Então, vamos comentar sobre isso. Né? Eu acho que existe um lugar comum, né, do que é ser feminina, né? De onde veio essa ideia de feminilidade? É isso que a gente tem que pensar. Por que ser feminina é sempre esse lugar da graciosidade, do lar, da mãe? E por que o masculino é sempre esse lugar da liderança,
do forte, do invencível, do homem que comanda. De onde vêm essas ideias? Gente, isso não vem do nada, tá? Eu não trabalho, aqui no meu canal, nós não trabalhamos com o conceito de natureza humana, tá? Então assim, a gente pensa gênero como uma construção social e como uma construção histórica, tá? Então assim, quando a gente pensa em símbolo cultural, né, essa construção social de gênero, homem e mulher, isso é datado historicamente, tá? E se a gente pegar outros tipos de configurações sociais, a gente vê que esses papéis de gênero, eles se dão em outros lugares, tá? Então, assim, por que sempre esse lugar, né? Ah, as feministas estão tirando o lugar de ser feminina. Cara, isso aí, quem disse que ser feminina, sabe? Isso é um lugar estabelecido historicamente, de que ser feminina é você ser dona de casa e ser fofinha. Isso é uma ideia construída e consolidada ao longo da história. Mas isso é uma invenção, isso é uma ficção da sociedade. Isso não é per se, isso é só uma ficção. Aqui vai continuar, né, a reportagem. Eu não vou ler essa reportagem inteira, ela tá bem grande, bem completa. Quem quiser dar uma olhadinha, tá? É só colocar medium.com. Vocês conseguem encontrar essa reportagem. Mas o que eu gostaria de comentar um pouco mais acerca dessa questão das threadwives. Primeira coisa, eu acho que esse lugar de você deixar o trabalho doméstico somente nas mãos da mulher. Eu acho que hoje em dia, principalmente, minha geração, mesmo a geração dos anos 80, eu diria, a geração dos anos 70, tá? Eu acho que isso é simplesmente inviável. A maioria das mulheres trabalha, tá? É uma questão de funcionalidade, melhor funcionalidade do seu lar, né? Tem que ser dividido, tem que ser compartilhado, né? Tem que ser minimamente ali balanceado entre você e quem quer que viva com você, tá? Então, acho que esse é o primeiro lugar que eu acho que a gente tem que pontuar de forma importante. Acho que já passou da hora dos homens ficarem sentados vendo as mulheres fazendo tudo. É infernal isso, é simplesmente infernal o quanto tem homem folgado que... Mas, para além disso, o que me incomoda muito é uma certa hipocrisia e um certo cinismo nesse tipo de conteúdo. Porque assim, elas estão lá, vinculando essa estética conservadora, tradicional, etc. Beleza. E elas se colocam como donas de casa, né? Só que elas são produtoras de conteúdo. Assim como eu, que sou minúscula aqui, mas enfim. Assim como eu também produzo conteúdo. Se você produz conteúdo, independente se for para ganhos financeiros ou não, de certa forma você está trabalhando. Né? Se você produz conteúdo de forma consciente e sistematicamente produzindo esse conteúdo, assim, sabe? Do tipo, vou pensar o que eu vou postar, o que eu vou falar. Você tá trabalhando, gata. Sabe assim? Você tá querendo passar uma mensagem de que você é threadwife, mas você tá produzindo conteúdo. Produzir conteúdo é trabalho. Sabe assim? Hoje em dia, ser produtor de conteúdo já é considerado um trabalho. Ser youtuber é considerado um trabalho. Tem gente que vive literalmente só disso. Só de fazer vídeo, só de pensar vídeo. Tem gente que vive da internet. Isso é trabalho. Então, assim, me soa meio cínico esse lugar de... eu sou dona de casa, mas na verdade eu tô produzindo conteúdo que gera gera muito engajamento e eu ganho milhões em cima disso. Porque essas meninas que são famosas, elas são hiper famosas, os vídeos delas são milhões e milhões de vezes reproduzidos no mundo inteiro. Elas são riquíssimas, elas devem ganhar rios de dinheiro com essas visualizações. Então, assim, me soa um pouco cínico, né? Você colocar, divulgamos um papel de feminilidade, não sei o quê, mas eu tô aqui, 40 milhões de pessoas veem meu vídeo, eu ganho milhões em cima disso, mas tô vendendo. Então, assim, é cínico. É cínico. É um lugar de cinismo que me incomoda muito por parte dessas mulheres. Outra coisa, né? Essas mulheres, provavelmente, antes delas começarem a produzir conteúdo, elas já eram ricas. Ou assim, já tinham um padrão de vida muito alto pra maioria das pessoas do planeta, tá? Então, assim, é um conteúdo super mega produzido, né? Você pega um vídeo dessas meninas, tem uma super edição, a câmera é super boa, elas usam, elas cozinham e não sujam a cozinha, não se sujam. Gente, isso é irreal, isso não existe. Qualquer pessoa que cozinha, suja a cozinha. Minimamente. Qualquer pessoa que cozinha vai se sujar, eventualmente. Sabe, você vai ficar com as unhas toda cracada se você lava a louça. Sabe assim? Então, assim, me incomoda porque provavelmente essas meninas têm um monte de empregada na casa. Elas devem dizer que não, ou elas devem esconder isso, mas elas devem sim ter ajuda nas tarefas domésticas. Porque provavelmente elas vivem em casas norte-americanas grandíssimas, enormes,
não necessariamente uma mansão de milionário, mas estou dizendo aquelas casas de classe média alta dos Estados Unidos, que são enormes, elas devem ter empregada doméstica que vai lá eventualmente, elas devem ter babá, sabe assim, quem edita os vídeos delas são elas mesmas, elas contratam alguém pra editar. Então assim, é cínico, é todo um lugar que é muito cínico, entende? Então você que tá vendo esse meu vídeo, não deixa de comentar nos comentários o que você acha sobre isso. Esse movimento me incomoda demais por esse cinismo, para além da questão do conservadorismo, de trazer esse papel tradicional da mulher e tudo mais, me incomoda esse cinismo, porque elas estão produzindo conteúdo, elas estão ganhando dinheiro em cima disso, e é uma romantização, é uma irrealidade, é irreal, tá? Então assim, por exemplo, tem um vídeo de uma dessas influenciadoras que ela faz um queijo quente, e ela faz literalmente o queijo, ela faz literalmente o pão, sabe? Primeiro, quem tem tempo pra isso? Já tá irreal aí, porque toda mulher que é dona de casa, ela vai cozinhar, ok? Só que ela não tem tempo. Tipo assim, de fazer um queijo, de fazer um pão, sabe? Você não tem tempo de produzir literalmente toda a comida. Você produz parte da comida, você produz o prato. Mas você não vai produzir, você não vai manufaturar a comida como se fosse uma fábrica. Eu vou fazer o meu próprio queijo, eu vou fazer o meu iogurte, eu vou fazer... A maioria das mulheres não faz isso. Né, ou faz de vez em quando, faz um pão de vez em quando, tudo bem, só que faz um bolo de vez em quando, você manufatura aquilo, né, como se fosse uma fábrica. Mas assim, é irreal, e você cozinha, você se suja, você não fica arrumada cozinhando, então assim, é uma encenação de uma ideia de mulher, uma ideia de lar, uma ideia de... que é extremamente problemático, isso não existe, tá? No Brasil, tem um movimento paralelo que se chama Esposa Troféu. Que é assim, um bando de mulher, dona de casa, que acha que não trabalha. Gata, se você não é rica e tem uma mulher cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando da sua cozinha e dos seus cachorros, você não é esposa troféu, minha colega. Acorda pra vida. Você tá trabalhando de graça com um macho. Simples assim. Tá? Então é isso, assim, o que me incomoda nessas mulheres... Esse movimento esposa troféu não é tão, assim, grande como essas Threadwives dos Estados Unidos, mas é esse cinismo de que, tipo, elas estão trabalhando, elas estão fingindo um lugar também, tá? Elas podem até acreditar no fundo delas que, de fato, né, elas podem ter essa mente conservadora de achar mesmo que o lugar da mulher é esse lugar, mas, assim, é uma encenação. Sim, preguiça, somente preguiça. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse tipo de conteúdo te interessa, não esqueça de se inscrever, conhecer meu canal, curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui pra vocês meu Pix também, caso você queira ajudar o canal a crescer. E é isso aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me avisa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.